E aí, tudo bem? Quem aqui assistiu a live que eu fiz ontem aqui no canal? Deixa eu saber aqui no comentário. Na live de ontem, eu acabei não podendo compartilhar a tela do meu computador. Então aqui eu vou mostrar alguns gráficos bem interessantes, mas eu vou muito além com informações novas do mercado. Alguns dados on-chain que indicam que possivelmente a gente já chegou num fundo do mercado. E depois eu também vou mostrar os suportes no gráfico, tá legal? Mas eu quero começar mostrando o impacto da reunião do Fed. Na reunião de ontem do Fed foi feito um aumento de 75 pontos na taxa de juros, passando dos atuais 1% para 1,5% a 1,75% ao ano. Então a inflação, a taxa de juros, melhor dizendo, desculpa, ela está nesse range aqui, tá? Mas repara no seguinte, na reunião anterior, sem contar de ontem, na anterior à de ontem, o Fed, Jerome Powell, deu a entender que a gente teria um aumento de 50 pontos e não de 75. No entanto, aqui no dia 10 de junho, a gente teve o relatório da inflação, mostrando que a inflação anual estava de 8,6%, o que é um índice alarmante, ok? Mas repara nesse ponto aqui. Essa notícia da inflação foi no dia 10 de junho, ok? 10 de junho. Observe que nesse exato ponto que eu tô aqui no gráfico, a gente está no dia 9 de junho, portanto, um dia antes ao relatório da inflação. E o Bitcoin, ele ainda estava sendo segurado acima dos 30 mil dólares. Tinha caído recentemente, mas ele não tinha rompido para baixo. E observe que do dia 10 em diante, ou seja, depois desse relatório da inflação, a gente teve uma queda ladeira abaixo. Foi aqui que ele perdeu o suporte dos 30 mil e desceu ladeira abaixo, quase chegando aos 20 mil dólares, chegando a 20 mil dólares e uns quebrados, ok? Então, isso significa que o mercado precificou esse aumento de ontem da taxa de juros com essa notícia da inflação. Então, o mercado já havia precificado esse aumento mais elevado. O aumento indicado para a próxima reunião é de 50 pontos, mas essa também era a previsão anterior, que foi mudada de acordo com essa projeção da inflação, tá legal? Mas eu quero passar aqui rápido para algumas questões, para alguns gráficos, para alguns dados on-chain. As reservas de Bitcoin nas exchanges, elas estão em mínimos históricos. Olha onde que a gente está agora. E olhe o outro fundo anterior das reservas de Bitcoin das exchanges. Da vez anterior que as reservas de Bitcoin chegaram nesse mínimo, a gente teve uma pernada de alta. E agora a gente se encontra num fundo ainda menor do que o fundo anterior. Então, esse é um possível indicador de que a gente chegou num fundo, mas a gente não analisa indicador isoladamente. Vamos ver outro indicador on-chain. O NUP, Net Unrealized Profit Loss, é a relação entre lucro e perda. Isso significa, na prática, que se todos os bitcoins que existem nas carteiras hoje forem vendidos ao preço de tela, quando essa linha aqui ela está acima do zero, ou seja, quando ela está verde, amarela e laranja, significa que as vendas são feitas com lucro. Porém, quando ela atinge essa região azul aqui, significa que essas vendas de Bitcoin, se todos os Bitcoins atuais forem vendidos, vai haver uma realização de prejuízo, tá legal? Isso acontece quando essa linha vai abaixo do zero e fica azul nesse gráfico. Então a gente chegou nesse ponto aqui em março de 2020 com o crash do Covid e agora também a gente está entrando aqui, tá? A gente entrou aqui abaixo do zero azul. E igualmente depois desse fundo aqui, a gente teve uma pernada de alta. Essa linha preta é a linha de preços no Bitcoin em dólar. Então depois de chegar num fundo, a gente teve uma pernada de alta. E agora a gente está igualmente num fundo, o que é mais um indício de que a gente pode esperar uma pernada de alta daqui para frente. Não sei se com tanta velocidade assim, tá legal? Tô te mostrando o que
que esse indicador mostra, que esse indicador mostra, e a gente vai formar nossa análise com um conjunto desses indicadores do cenário macro daqui por diante, e também vou te mostrar os suportes gráficos, tá? E agora quero te passar para as notícias também próprias do mercado cripto. Além do problema da Celsius, que eu já vou mencionar, a gente também tem a Three Arrows Capital, que está com risco de insolvência, tá? E isso questiona a solidez do mercado DeFi. Para você ter uma ideia desse caso da Three Arrows Capital, que é uma hedge fund em criptomoedas, aqui no The Block a gente vê o tamanho desse problema. A Three Arrows pode ter sofrido uma liquidação de pelo menos 400 milhões de dólares, é muita grana. E também a gente tem rumores, não é nada confirmado, em relação a problemas com a Tether. A Tether nega, mas tem uma investigação que diz que a Tether emprestou cerca de 1 bilhão de dólares para a Celsius. E a Celsius a gente sabe que também está com problema de endividamento e está com problema para fazer, para honrar a sua dívida. A Celsius ela está pegando cada vez mais empréstimo, deixando Bitcoin em colateral. Colateral é uma garantia de empréstimo, então ela está deixando cada vez mais Bitcoins de colateral para os seus empréstimos para que ela não atinja o ponto de liquidação. Atualmente, o ponto de liquidação da Celsius para ela ter o seu capital liquidado e assim se tornar de fato insolvente é o patamar de 14 mil dólares do Bitcoin, tá ok? Outro gráfico que é sempre importante estar de olho é uma possível inversão da curva de juros. A inversão da curva de juros acontece quando essa linha laranja cruza para cima a linha azul. A gente vê que ela tocou, mas não chegou a cruzar, e ela está aqui, ainda que pouco, está aumentando de leve essa distância, tá? Então esse é um gráfico para ficar de olho. Tem vídeo sobre inversão da curva de juros aqui no canal, em que eu mostro mais detalhes. E agora vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin. Eu quero me concentrar no gráfico mensal para que a gente não fique preso a ruído de curto prazo, ok? Bom, o gráfico de preços do Bitcoin mensal, a gente perdeu aqui um importante suporte, que é a média de 50, que é essa linha amarela. O próximo suporte em termos de média é aqui, a média de 100. No mensal é um suporte que nunca foi testado. E eu tracei essa linha tracejada aqui verde porque aqui nessa região dos 15 mil dólares, a gente tem aqui um suporte que ele foi mantido em tempos anteriores. Deixa eu elevar ela aqui. Repare que hoje, né, no cenário atual, ele ainda não perdeu esse suporte de preços dado por esse pavio. Um suporte pelo pavio, ele não é tão forte assim, mas ele existe. Para quem não sabe, aqui até então era uma resistência, e quando essa resistência é rompida, ela se torna um suporte. Então atualmente a gente tem esse suporte aqui, mas caso os preços caiam ainda mais e esse suporte seja perdido, a gente tem esse suporte aqui mais embaixo, que é um suporte bem sólido, que era uma resistência que foi difícil de ser vencida. Ou seja, nesse momento aqui, lá no final de 2017 e início de 2018, os compradores, os ursos, eles tinham bastante força e eles conseguiram empurrar os preços para baixo. Aqui os touros tentaram romper essa resistência novamente e não conseguiram. Aqui novamente os ursos e touros travaram batalha e dessa vez os touros venceram. Então você vê que aqui a gente tem um marco de preços importante caso o Bitcoin perca, primeiro de tudo, o suporte psicológico dos 20 mil, porque é um número redondo e ele acaba funcionando como um suporte psicológico. A gente tem ainda no mensal a média de 100, que é um suporte na região dos 16.500, e caso haja uma capitulação, caso essa queda que a gente tenha visto ainda não tenha sido a capitulação final, a gente pode saber que aqui nos 14.700 a gente tem um suporte ainda mais forte. Então, se a gente vai testar esses suportes em níveis ainda mais baixos ou se a gente vai ter uma reversão de alta, a gente tem que acompanhar os desdobramentos dos próximos capítulos. A gente tem que entender
desse cenário macroeconômico, taxa de juros e inflação, e do cenário mais específico do mercado cripto, Celsius, Three Arrows Capital, Tether, a gente tem a possibilidade de acontecer com Tron, a mesma coisa que aconteceu com Luna. A gente tem que ver até que ponto essas notícias já foram precificadas ou qual grau de influência elas vão ter para uma eventual queda ainda maior no mercado. Note que a Celsius, que é uma CeFi, ela está fazendo empréstimos para não ser liquidada e para não ficar totalmente insolvente. E o preço de liquidação atual está aqui na região dos 14 mil dólares. Portanto, se o Bitcoin não perder esse suporte aqui, que é um suporte bem forte, e ele voltar para uma trajetória de alta, a gente tem chance de que a Celsius, apesar de ter sofrido bastante, consiga honrar os seus compromissos. Ainda em relação a Three Arrows Capital, né, que está com rumores de que foi liquidada em 400 milhões de dólares, para quem não sabe, ela era uma das maiores investidoras também em Terra, em Luna. Olha aqui o movimento que o mercado fez ontem, logo depois do anúncio do Fed. Um aumento de 75 pontos é um aumento alto, mas é um aumento que já era esperado, então o mercado reagiu positivamente, mas o cenário macro continua complicado. E nas horas subsequentes ele passou no final da noite a devolver todo o ganho que teve logo depois do anúncio, e agora a gente está oscilando aqui em torno dos 20, 21 mil dólares. E para encerrar o vídeo, deixa eu mudar para o gráfico diário e te mostrar mais uma coisinha. Ignora esses picos de volume aqui. Observe que o mercado já vem há vários e vários meses com um volume muito abaixo da média, à exceção desses picos aqui, que são quedas que representam oportunidades momentâneas, mas não são movimentos tão significativos aqui. O mercado está andando de forma lateral há bastante tempo. Isso caracteriza uma situação de indefinição. E numa situação de indefinição, quando a gente tem uma notícia muito positiva, a gente tem chance de ter uma porrada para cima. Mas o mercado, ele está em incerteza. E nesse clima de incerteza, de alta ansiedade por parte dos investidores, quando a gente tem uma notícia negativa, a gente tende a ter uma porrada para baixo, tá legal? Então ninguém sabe os rumos do mercado. Isso é característico de períodos de indefinição. A verdade é que a maior parte das pessoas não sabe qual vai ser o dia da manhã. O Bitcoin vai capitular, vai cair para baixo dos 20, vai chegar até 14, e se ele chegar até 14, será que ali é o fundo? Ou será que ele pode testar os 10 mil? Será que ele pode ir para 3 mil? Tem muitas pessoas que estão nessa incerteza. Quando ele rompe para cima os 30, agora ele vai para a lua novamente. A verdade é que numa situação assim, ninguém sabe o dia de amanhã. Portanto, em situações como essa, o ser humano não consegue, o nosso cérebro não é programado para lidar com incertezas. Então, as pessoas, nesse contexto, tendem a se agarrar ainda mais a notícias que indiquem quais são os rumos que o mercado vai tomar. Então, vem uma notícia muito positiva, a gente tende a, agora vai. A gente tende a ter um ralizinho de alta, mas quando a gente tem uma notícia negativa, a gente também tende a ter um movimento bastante brusco para baixo, ok? Resumindo, o mercado está em situação de indefinição, a gente continua com o contexto macro complicado, a gente tem notícias do mercado cripto que não são boas, mas a gente tem indicadores on-chain que mostram que a gente já pode estar muito perto de um fundo. Então, mais do que nunca, agora é o momento de ficar atento aos desdobramentos do mercado. Se você ainda não é inscrito no canal, está perdendo tempo, se inscreve. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.